Olá, meus queridos, lição número 12, a parte de quarta-feira. Estamos falando sobre o grão de trigo. Jesus disse, se o grão de trigo não morrer, ele não consegue se multiplicar. Ele precisa morrer para germinar. Mas temos um problema nessa questão de grão de trigo morrer, que é a questão da autossuficiência. Todos nós temos nossas capacidades e nossos talentos. E chega um momento em que nós admitimos que temos condições de levar determinadas situações adiante. Isso se chama autossuficiência. Pode ser perigoso ou perigosa a autossuficiência se ela não for administrada pelo Espírito Santo. Isso nós vamos aprender a cada momento da nossa vida, nos crisóis da vida. Vamos aprendendo que a autossuficiência, sem Deus no comando, na verdade se torna um orgulho pessoal. E aí então é que reside o grande problema. O salmista Davi, por exemplo, ao falar da nossa dependência de Deus, ele disse o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então essa dependência de Deus tira a nossa autossuficiência. Não quer dizer que estamos nos mutilando racionalmente. Pelo contrário, estamos tornando as situações organizadas diante do Criador do universo. Quando fazemos diferente disso, nós podemos chamar de autossuficiência, que é a capacidade de julgar que a pessoa pode tudo com seus próprios meios e com sua capacidade. Quando eu era pequeno, meu pai disse, Gilberto, não vai se balançar nesse balanço sem a minha presença. Mas eu me achava autossuficiente com apenas 8 anos de idade. E chegamos da igreja num sábado à noite, eu pensei, vamos balançar. Meu pai foi se trocar, minha mãe também. Eu disse, vamos balançar. Eu me assentei no balanço e dei várias voltas no balanço para lá e para cá. E fui pegando impulso. Mas a tábua do balanço, ela era um pouco mole, por isso precisava de um adulto para estar acompanhando. E eu impulsionei o máximo que eu pude. E quando eu estava bem lá no alto, a tábua, ela então virou e eu fui para o chão. Parecia uma jaca mole caindo no chão. Caí em cima do braço direito. O braço virou um S. Eu chorei muito, meu pai, naquela época, não tinha nenhum carro e para chegarmos ao Hospital das Clínicas, era preciso pegar um ônibus. E então pegamos um ônibus lento que nos levou do nosso bairro até o Hospital das Clínicas. Quase 1h30 de viagem. Como eu sofri. E quando eu cheguei lá, o médico deu um puxão no meu braço para colocar o osso no lugar. Chorei muito. E voltei para casa com o braço engessado. Ali eu não era mais autossuficiente. Mas me deu uma lição profunda. A autossuficiência nos leva, assim, a situações muito perigosas. A autossuficiência mostrou, por exemplo, que Eva podia confiar em suas próprias atitudes sem depender de Deus. Você será como Deus, disse a serpente. E Eva aceitou essa sugestão. Ser autossuficiente é bom. Não depender de ninguém. Ser dono do próprio nariz. Mas espiritualmente é perigoso porque nós temos um inimigo que nos observa e sabe que nós temos fraquezas. E a autossuficiência pode ser uma fraqueza para muitas pessoas. Dentro desse contexto, um outro caso que podemos avaliar é sobre o rei Saul, que no contexto da vida dele, o rei Saul, no 2º ano do reinado dele, cometeu um ato de autossuficiência e foi rejeitado por Deus. Pergunta número 4. Como a história do rei Saul, diante de uma batalha, nos mostra sua queda por causa da autossuficiência? 1 Samuel 13, de 1 a 14. Se Samuel reinou 1 ano, e no 2º ano do seu reinado sobre Israel, o rei Saul escolheu para si 3.000 homens. 2.000 ficaram com Saul em Micmas, e 1.000 ficaram em Betel, junto com Jonatas. E eles então ficaram de campana, porque os filisteus tentavam guerrear contra ele. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros e povo em multidão, de maneira que era como areia à beira do mar. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas grutas, pelas fortificações e pelas covas. Fugiram todos, e alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e de Gileade com medo. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo que ia atrás dele ia tremendo. Esperou Saul 7 dias,
para ver se o profeta Samuel viera ou estava vindo como determinara. Mas Samuel não chegou no prazo certo, de maneira que o povo se dispersava. E disse Saul a si mesmo: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto. E sucedeu que, acabando de oferecer o sacrifício, eis que Samuel chegou. Ele saiu, Saul ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto o povo se estava espalhando de mim, e tu não chegavas no dia certo, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, se enfileirado para a guerra. E eu disse: descerão os filisteus contra mim, e eu não falei com o Senhor, e não orei ao Senhor Deus. E eu então me constrangi, e ofereci um holocausto a Deus. Então disse Samuel a Saul: você errou muitíssimo. Procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Era para você esperar. Por isso agora, o Senhor Deus não confirmou o teu reino de Israel. Você será mudado. O teu reino não subsistirá. De maneira que o Senhor Deus já tem buscado para si um homem segundo o seu coração e ordenado o Senhor que esse homem seja o capitão do seu povo, porque você não guardou a palavra do Senhor que ordenou. Pergunta que fizemos: como a história de Saul mostra que a autossuficiência foi um erro grave? Então disse Saul teve medo dos filisteus, e ao perceber que depois de 7 dias o profeta Samuel não chegava, vendo o povo dispersado, ele ofereceu holocausto no lugar do profeta, o que era proibido. Só um profeta autorizado por Deus e só um sacerdote poderia oferecer sacrifícios e holocaustos. E Saul desobedeceu essa ordem do sacerdócio e ofereceu holocausto, e Deus não aceitou. E por isso a autossuficiência de Saul fez ele perder o reino e o trono dele. Desobedeceu. Saul poderia ter evitado esse momento de autossuficiência que desagradou muito a Deus. Um sacerdote deveria fazer o holocausto, um profeta também, mas Saul se apressou. Saul teve medo. Saul não confiou em Deus e quis ele mesmo oferecer sacrifício, como a dizer: eu sou o rei ungido, com certeza eu tenho condições de oferecer um sacrifício a Deus. E dessa forma, Saul então pecou contra Deus, acabou errando por 2 motivos. Primeiro, pela presunção. Presumiu que tinha condições de oferecer um sacrifício. E a autossuficiência. Eu sou suficiente. Se o profeta não está aqui, eu mesmo oferecerei o sacrifício a Deus. Aí, por isso, Saul foi rejeitado e perdeu o trono para o outro ungido, que foi Davi. É importante nós termos consciência de que, muitas vezes, diante de Deus, nós queremos ser independentes, porque achamos que já temos consagração suficiente para realizar certas coisas. Eu fui certa vez num lugar onde era preciso expulsar o demônio de uma moça. Essa moça estava muito agitada. 6 homens não conseguiam segurar essa moça em cima de uma cama. Era assim uma coisa, assim um espetáculo terrível. O demônio assim balançava aquela cama com muito tremor, e as pessoas ficavam desesperadas. Havia um irmão que disse: deixa comigo, eu vou expulsar esse demônio. E os irmãos pararam todos, ele se aproximou da cama, o demônio olhou para ele e deu uma risada bem forte. Disse: você quer me expulsar? Você que está em pecado? Você que tem feito isso? E foi contando os pecados dele. Eu coloquei tal pessoa na sua frente e você cobiçou essa pessoa. Você vê, o irmão ficou envergonhado e saiu dali e não voltou nunca mais na igreja. Autossuficiência. Um irmãozinho muito simples, velhinho, um senhor da igreja, um ancião, chegou simplesmente na humildade. E os irmãos disseram: irmão, o que vamos fazer com essa moça endemoniada? Ele disse: nós não podemos fazer nada, mas o Espírito Santo pode fazer. Ele entrou dentro do quarto, e quando ele entrou, o demônio ele se estremeceu todo e começou a gritar dizendo: você não, você não, você não. O irmão disse: cala-te em nome de Jesus. E o diabo ficou calado.
E aquele irmão então fez uma oração e o demônio saiu do corpo daquela menina e não voltou nunca mais. Isso é a pessoa ter dependência de Deus. O autossuficiente passa vergonha diante das pessoas e do Senhor. Um dia, ao sair de uma igreja, o irmão se deparou com um cego que lhe perguntou: o que está acontecendo aqui? Por que tanta gente está saindo desse lugar? O irmão disse: é uma igreja adventista. Então o cego disse: coisa de padre. O irmão olhou para ele assim, ele disse: coisa de padre? Não, não, é uma igreja adventista. Ele disse: para mim é tudo igual. Um outro irmão que estava olhando o cego dizer essas palavras, disse o seguinte: coitado, é duplamente cego. É cego da visão física e é cego do conhecimento. Quando a pessoa tem autossuficiência, a pessoa está com uma cegueira espiritual, achando que só ele tem condições de realizar determinadas obras. E há pessoas assim na igreja que ninguém pode fazer aquela situação. Só ele é que consegue fazer. Só ele é o bonzão. Isso é a pessoa que se acha autossuficiente. Precisamos depender de Deus e do Espírito Santo. Ellen White escreveu a seguinte expressão: o nosso tempo pertence ao Senhor. Do Senhor são nossos talentos. Como pode então qualquer indivíduo julgar que possa ser independente, não sujeito ao Espírito de Deus, independente da vontade divina, independente das providências e planos de Deus? Ninguém conseguirá sobreviver se não depender de Deus. Excelentes palavras. Vai nos ajudar muito em nossa vida espiritual. Depender de Deus é muito importante. Depender de Deus para fazer uma mensagem. Eu me lembro de um pastor que iria pregar numa igreja aqui em São Paulo, muito rica. E o pastor Bulhon havia pregado antes. E ele disse: como é que eu vou pregar depois do pastor Bulhon? Ele pregou uma mensagem poderosa. Ele disse: pastor Bulhon, qual é o segredo do senhor pregar tão bem? Ele disse: irmão, é assim, você pega a palavra de Deus, você ora primeiro, e você então pede a Deus orientação sobre um assunto. O irmão pensa no assunto, vamos dizer, vou falar sobre conduta cristã. Então o irmão procura um verso que fale sobre conduta cristã e ora a Deus para que Deus lhe dê orientação sobre aquele verso. O irmão ora mais uma vez. Depois o irmão se lembra se tem algum problema com alguma pessoa e ora por aquela pessoa. Depois o irmão vai lá e pede perdão, conserta aquela situação. Depois o irmão volta e ora de novo e pede a Deus que lhe dê discernimento sobre o que você está estudando. Depois de o irmão orar algumas vezes, Deus vai abrir a sua mente, o irmão vai entender o que Deus está falando primeiro para a sua vida, para depois o irmão pregar para outras pessoas. Aquele pastor disse: meus irmãos, ele estava contando isso numa reunião de ancianato. Ele disse: meus irmãos, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei impressionado. Eu tinha um monte de sermões enlatados. Eu peguei aqueles sermões, joguei no lixo e passei a usar aquele método do pastor. Quando eu fui pregar naquela igreja, Deus me usou poderosamente, porque eu não estava falando por mim mesmo, mas estava falando pelo Espírito Santo. Isso é dependência divina. Precisamos aprender essa dependência para que nós possamos deixar de lado a autossuficiência. O grão de trigo, disse Jesus, se ele não morrer, ele não consegue se multiplicar ou frutificar. Porque na hora que o grão de trigo cai, ele não tem consciência de onde ele está caindo. O grão de trigo, ele não sabe que solo ele vai assim cair. E ele tem que morrer para que ele possa germinar. É uma experiência de dependência de Deus, do semeador. Que Deus nos abençoe. Que haja uma bênção para o teu coração nessa quarta-feira. Deus amado, obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Ajuda-nos a depender do Senhor e do Espírito Santo. Que o Senhor possa ser o nosso dirigente espiritual, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no coração, tenha uma excelente quarta-feira e assim com muitas lutas e vitórias acima de tudo. Deus te abençoe.